irmãos, graça e paz a todos. Eu não cumprimentei ainda. Louvor abençoado, teve até chofar também. Louvor neopentecostal hoje. Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Estou usando a nova tradução, nova versão transformadora, aliás. Diz o texto da Sagrada Escritura, inspirado pelo Espírito, ao coração de Pedro. Errado aqui. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão, os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Temos uma viva esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, aguardada para vocês do céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Amém. Irmãos, eu gosto de personagens no qual eu consiga olhar para esses personagens dentro da Escritura e ter uma certa semelhança, consigo identificar a vida deles, né? Já mencionei aqui em outras mensagens que Davi é um dos meus preferidos, porque a Escritura ela não oculta as falhas de Davi, pelo contrário, faz questão de deixar expostas, e mesmo assim esse homem é o único no qual a Escritura chama de segundo o coração de Deus. Então a gente olha não só para as vitórias de Davi, mas olha também para os fracassos, e consegue perceber nele um coração completamente entregue a Deus, mesmo diante de tantas atrocidades que ele praticou, como o adultério e o assassinato. Mas Pedro também, ele está nessa minha lista de personagens que eu gosto muito, gosto de estudar sobre ele, gosto de ler sobre ele, porque a Escritura também, ela deixa muito claro tanto as qualidades de Pedro, quanto também as falhas que Pedro comete diante da sua carreira cristã. E a Escritura ela vai estar recheada de personagens assim, personagens que às vezes não vai ser citado sobre as suas fraquezas, sobre as suas falhas, e esses personagens a gente encontra mais inspiração para olhar para eles e ser pressionados a buscar uma vida cada dia mais semelhante a deles. Um deles é José, por exemplo, do Egito, um homem que, diante de toda a traição dos seus irmãos, de todo o contexto que ele enfrentou ali de sofrimento, ainda encontra um coração para perdoar os seus irmãos e encontra sentido em tudo aquilo que aconteceu com ele
levando na sua consciência que aquilo que aconteceu com ele era de fato um propósito de Deus para que ele pudesse salvar a sua família. Temos ali também Daniel. Daniel ali é um homem também que não se fala muito das suas fraquezas, mas ele é um homem inspirador pelo tipo de trabalho que ele exerce ali no governo com excelência, pela sua coragem de continuar ali praticando a sua fé, mesmo diante de um cenário completamente contrário, mesmo diante de uma proibição institucional do governo. Então é um homem que a gente tem que se inspirar. Sadraque também, Mesaque e Abednego, homens que não negaram a sua fé em função de uma ordem ali determinada de forma institucional, para que eles negassem o seu Deus e se dobrassem à estátua do rei. E eles corajosamente não negam a sua fé e são jogados diante da morte. E a maioria dos cristãos conhece a história, sabe que Deus os salva milagrosamente. Então a gente olha para esses personagens inspirativos e olhamos para ele como uma referência de continuar percorrendo a carreira cristã, se inspirando neles, exercendo uma pressão para que a nossa vida seja semelhante a deles. Por outro lado, nós temos esses personagens que a gente consegue se enxergar neles, que é Davi, por exemplo, que é Pedro, devido aos muitos detalhes de sofrimento, fracassos, erros que esses homens cometem. Parece que esses homens estão mais perto de nós. Pedro, para mim, é um deles, porque Pedro é um homem impulsivo, é um homem tempestuoso. Conhecemos a história, ele é um dos que vai declaradamente negar a Jesus, mas ao mesmo tempo é um homem que se arrepende, volta ali para Jesus. No começo da igreja ele tenta viver uma vida dúbia, entre ser um judeu perto dos judeus e ser um gentil, toma uma dura de Paulo por causa disso. E a gente, olhando todo o contexto da escritura, a gente vai observar e perceber que Pedro ele vai crescendo na fé, ele vai amadurecendo na fé, como discípulo, como apóstolo, como pastor. Quando a gente vem para a primeira carta aqui de Pedro, a maioria dos estudiosos vai situar essa carta ali entre os séculos 60 e 65 depois de Cristo. Então, basicamente, Pedro já tinha vivido ali um pouco mais de 25 anos, após a ressurreição de Jesus. Edmund Lowe, ele entende que essa carta ela é o mais condensado resumo da fé cristã. Então, se a gente quiser saber como viver a vida cristã, a fé cristã, a gente deveria olhar para as cartas de Pedro e se inspirar. Ela é a mais inspirativa que se refere à experiência cristã didática na vida. Então, o propósito de Pedro aqui, ele está de forma inconfundível mostrado no capítulo 5, verso 12. Então Pedro ele vai escrever resumidamente, nos escrevo resumidamente, exortando, testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Então, se a gente quiser saber como é a graça de Deus de forma resumida, deveríamos estudar um pouco mais sobre a carta de Pedro. Pedro provavelmente escreve essa carta de Roma, porque ele menciona ali também no capítulo 5 a Babilônia. Muitos estudiosos interpretam a Babilônia como uma forma simbólica de Roma, que é uma prática comum literária na literatura judaica. E se isso for correto, Pedro provavelmente escreveu então essa carta a partir de Roma, um pouco antes do seu martírio. Essa carta ela está dentro de um contexto de perseguição aos cristãos. Então, provavelmente ela foi escrita ali durante o governo do imperador Nero, que iniciou uma onda de repreensão contra os discípulos de Jesus após o grande incêndio de Roma, no qual se culpou os cristãos, ali por volta de 64 depois de Cristo. Então os cristãos começaram a ser vistos como inimigos do governo, inimigos
do império. E embora a carta ela não mencione isso de forma direta, a gente observa que o contexto em que Pedro vai escrever essa carta é um contexto de sofrimento, é um contexto de provação. Sugere ali que os cristãos estavam passando por uma terrível pressão de perseguição, através do governo e inclusive através da sociedade pagã daqueles dias, com muitas denúncias. Conta-se a história, Flávio José, que é um historiador da época, conta-se a história de que Nero pegava os cristãos e pendurava em paus, não sei qual o nome dá, para iluminar a cidade. Eram tochas iluminantes para iluminar a cidade. E por que eu quero trazer essa carta para nós meditarmos nela hoje? Como nós falamos algumas semanas atrás sobre alegria, sobre a verdadeira alegria, a gente consegue encontrar na primeira carta de Pedro os fundamentos que eu compartilhei sobre aqueles pontos que mencionamos algumas semanas atrás. Diante da perseguição que os cristãos estavam vivendo, estavam sofrendo, Pedro encoraja os cristãos a permanecerem fiéis, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do exílio, mesmo diante de toda a provação que esses irmãos estavam enfrentando. Então Pedro exorta esses irmãos a ficarem firmes na sua fé e na esperança viva em Cristo. Só há algo na nossa vida que pode nos fazer permanecer firmes diante de todas as crises que podemos enfrentar, sejam elas doenças, perseguições, pressões, crises sentimentais, emocionais, espirituais. Só há uma razão, só há um fundamento, é permanecer com a nossa fé firme na esperança em Cristo. João Calvino ele vai observar que o foco de Pedro aqui nessa carta é justamente consolar esses cristãos, é justamente fortalecer esse povo em meio a tanto sofrimento. E qual é a forma, João Calvino, no seu comentário que ele vai fazer sobre essa carta, qual é a forma que Pedro usa para fortalecer o povo de Deus diante de tanta perseguição e sofrimento? Apontando para a obra redentora de Cristo, apontando para a cruz, como nós cantamos aqui, apontando para a salvação, consequentemente para a nossa herança futura. E isso tem tudo a ver com o que nós compartilhamos algumas semanas atrás. Eu quero abordar alguns versículos aqui que nós lemos, do 1 ao 5, de forma um pouco mais detalhada, e tentar explorar um pouco dessa doutrina de perseverança dos santos, de eleição, de santificação e da nossa gloriosa esperança em Cristo. A gente vai tentar aqui nas próximas semanas esmiuçar um pouco mais dessa carta, começando por hoje, sem pressa de terminar, e vamos avaliando a percepção, se continuamos a falar sobre isso até o último capítulo. E o primeiro versículo aí, de Pedro, fala o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha, irmãos, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui nesse texto é como o apóstolo Pedro se define. Ele se define como o apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele está fazendo menção a isso, ele está reivindicando uma autoridade divina, do qual Cristo estabeleceu para ele. Porque para ser apóstolo de Cristo, existiam alguns critérios, inclusive, que é citado lá em Atos. E um dos critérios é ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, qualquer pessoa que se nomeia apóstolo, mas não viu Cristo, é um falso apóstolo. Não, a gente não deveria dar crédito ao que essa pessoa fala, ou pelo menos deveríamos duvidar do que ela fala, ou ser um pouco mais específico ainda, confrontar com a Escritura o que ela fala. Porque qualquer pessoa que se denomina apóstolo e não foi testemunha da ressurreição de Cristo, ele não tem autoridade para se denominar como apóstolo. Mas Pedro tinha porque viveu o ministério com Jesus, viu a sua morte,
e viu a sua ressurreição, que era um dos critérios para serem apóstolos. Então ele reivindica essa autoridade como um critério estabelecido pelo próprio Jesus. Era como se ele fosse uma testemunha de que o que ele fala é a verdade, é a palavra de Deus, porque realmente ele viu, ele observou, ele aprendeu com Cristo, ele viu a sua morte, ele viu os prédios, e na ressurreição ele viu os muros, ele viu o corpo ressurreto de Cristo. Agora, um outro detalhe que a gente precisa aprender aqui, e precisamos também lembrar, que o próprio Pedro foi quem negou a Cristo. Então, ao escrever a carta e fazer essa afirmação, o apóstolo de Cristo, é muito provável que Pedro está fazendo um lembrete a si mesmo, para não sucumbir à culpa, que é um dos ladrões da alegria. Porque o que mais rouba a alegria do coração do ser humano é que quando ele falha, quando ele erra, quando ele peca contra Deus, contra a santidade de Deus, ele tem dois caminhos: o caminho de se tornar alguém completamente displicente em relação a isso, ou alguém que sucumbe à culpa. E a terceira via é ir para a graça do Senhor, que nos perdoa, que nos ama e que nos restaura. Parece que Pedro, ao fazer essa afirmação, está fazendo isso, um lembrete a si mesmo: eu sou o apóstolo de Cristo, Cristo me estabeleceu. Alguns de nós, meus irmãos, em alguns momentos da vida, precisamos também fazer essa afirmação para nós: eu sou filho de Deus, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou perdoado por causa do sacrifício. Como nós cantamos aqui, como nós sempre reafirmamos e enfatizamos aqui, não são os meus pecados que me aprovam diante de Deus, é o sangue de Jesus. Eu comentava isso com um irmão ontem, lá no nosso batismo. Eu faço isso frequentemente com a minha vocação pastoral. Eu sou um chamado, eu sou um vocacionado, porque vira e mexe a gente às vezes cai nessa comparação, que eu falei algumas semanas atrás aqui também, se comparando com o outro, se comparando com o que está na internet, se comparando com o que está nas mídias sociais, e às vezes achamos que Deus não nos chamou, que Deus não nos vocacionou, ou que não somos filhos de Deus, ou então que não somos salvos, etc., devido a inúmeros problemas e crises que podemos enfrentar na vida. O que a gente aprende com o apóstolo Pedro é isso. A primeira coisa, eu preciso crer que Deus me chamou, crer que Deus me salvou, de que eu sou um filho amado. Todas as vezes que a acusação bater à nossa porta, nós precisamos nos relembrar de quem somos em Deus, do que Deus falou ao nosso coração, seja esse falar por meio da Escritura, seja esse falar por meio do reconhecimento de alguém ao nosso redor, porque às vezes precisamos ouvir as outras pessoas também. É isso que Paulo faz com Timóteo. Timóteo está lá, dirigindo a igreja, jovenzinho ainda, e Paulo fala para ele: olha, não deixe que ninguém te despreze, pelo contrário, lembra-te da imposição de mãos, de como nós oramos por você, lembra da fé da tua avó. Paulo faz essa menção de ele relembrar que nós, irmãos, para não cairmos nessa culpa exacerbada diante das falhas e fraquezas, precisamos também às vezes nos lembrar e sermos lembrados por outros da nossa vocação em Deus, da nossa filiação em Deus. Um outro ponto que nós podemos destacar aqui no primeiro verso é a respeito da eleição. Parece que Paulo faz essa lembrança também. Então ele se lembra a si mesmo como o apóstolo de Jesus Cristo, e ele lembra a esses irmãos da eleição deles em Deus. Vós sois eleitos segundo a presciência de Deus. E essa doutrina é uma doutrina às vezes difícil de aceitar para alguns, mas a palavra eleito aqui no grego é ekletos,
que significa escolhido por Deus. E a eleição é uma doutrina central no pensamento reformado, que está inclusive no nome da nossa igreja, Igreja Reformada. Precisamos crer que Deus já nos escolheu, que Deus nos elegeu, antes mesmo da fundação do mundo, como diz a Escritura. E isso não tem problema para nós, porque se a gente for olhar para a história da igreja, Calvino, um dos reformadores, ele vai ensinar que a eleição também é parte da graça soberana de Deus. Por isso que a salvação não tem mérito humano. Por isso que nós não podemos cantar, eu escolho Deus, porque eu jamais escolheria Deus. É Deus que me escolhe e eu respondo a essa escolha dele, com arrependimento e fé. Para muitos é difícil aceitar tal doutrina, mas deveria ser para nós motivo de grande gozo, de grande alegria. De que olha só para você, olha só para mim, esse gordinho de óculos aqui. Como é que Deus, em sua soberania, vai salvar esse cara? Como é que Deus vai salvar um cara pecador como eu, um desgraçado como eu, e tudo que sabe fazer de forma perfeita é errar contra Deus? A eleição então não deve ser um motivo de crise para nós, mas um motivo de sentimento de alegria e gratidão diante da imensa graça de Deus. Porque a eleição destrói completamente a ideia de que nós podemos alcançar a nossa salvação, de que nós podemos ser aprovados por Deus diante dos nossos méritos, de que nós podemos escolher a Deus, de que nós podemos ir a Deus sem antes Ele vir a nós, de que nós podemos aceitar a Deus sem antes Deus nos aceitar primeiro. Essa consciência da eleição, de que Deus viu toda a minha desgraça, que Deus viu todo o meu pecado, e ainda assim, na sua soberania, me elegeu para ser salvo, aumenta em mim o sentimento de alegria, aumenta em mim o coração grato a Deus, porque Ele escolheu. É o que Pedro está dizendo aqui. Essa eleição, ela anda de mãos dadas com a presciência. Deus já viu todos os nossos dias, antes mesmo do nosso corpo ser informe, e mesmo assim nos elegeu para ser salvos em Cristo, segundo o seu plano eterno. É o que Paulo vai escrever em Efésios. Ele escreve lá no capítulo 1, verso 4: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí alguém pode perguntar, então para que evangelizar, se Deus já sabe quem vai ser salvo? Somente para revelar de fato quem vai ser salvo, para mostrar de fato quem vai ser salvo. Então Pedro faz essa afirmação: eu sou um apóstolo de Cristo, faz essa lembrança para não sucumbir à culpa, e lembra também os irmãos, vocês são eleitos de Deus. Então não importa a perseguição que vocês estão vivendo, não importa se o governo, a instituição está perseguindo, inclusive com requintes de crueldade e morte, lembrem-se de que vocês são eleitos de Deus. Lembrem-se de que Deus os escolheu antes da fundação do mundo. E aí ele aponta mais um ponto aqui. Quando você tem essa percepção de que você é um eleito de Deus, você começa a viver a vida como um forasteiro. É o que Pedro menciona aqui: aos eleitos que são forasteiros. Se a gente cultiva a consciência de que nós somos agraciados desde antes da fundação do mundo, nós podemos alimentar o senso de equilíbrio entre viver uma vida aqui nessa terra alinhada ao senso de urgência que Deus tem, de salvação de pessoas, de discipulado de pessoas. Por quê? Porque nós entendemos que nós não somos aqui, nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros. É isso que Pedro faz ao lembrar os seus leitores, que eles são apenas peregrinos no mundo.
Então não importa o sofrimento que a gente vai viver aqui, o que importa é a nossa consciência diante de Deus. Devemos nos lembrar da pátria que está no céu. Ter essa consciência de que nós somos forasteiros desliga o nosso coração um pouco das coisas aqui terrenas e nos leva a agarrar mais a verdadeira alegria. Quando entendemos que somos forasteiros também, nós não nos preocupamos muito, isso em certo sentido, não distorça isso por favor, com as fraquezas que venhamos cometer. Por quê? Porque Pedro também vai dizer: em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do seu sangue. Então presta atenção, se eu sou forasteiro, o meu destino final não é aqui, eu estou sendo santificado pelo Espírito. Essa consciência de ser forasteiro, como eu disse, aumenta o senso de urgência em mim. Então, uma vez que eu erro, que eu falho, e entendo que eu sou forasteiro, isso me leva a responder à obra de regeneração do Espírito Santo de forma muito mais rápida. E é isso que nos transforma, é isso que nos santifica, é isso que santifica o cristão. É quando ele olha para o Evangelho, ele se depara com aquilo que o confronta, e de forma já rápida ele se arrepende. Ele já pede perdão, ele já pede o auxílio do Espírito para viver uma vida digna. Não é pelo esforço. Muitos ficam olhando para si e ficam se esforçando a ser santos. Aí entra em crise, aí entra em problema emocional. Mas veja só, Pedro está nos dizendo que é o Espírito Santo que nos santifica, meus irmãos. É o Espírito de Deus que te transforma. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios que ao contemplar a glória de Deus, nós somos transformados como um espelho de glória em glória no reflexo de Cristo. Então o que nos transforma? É essa resposta à glória de Deus. Essa resposta ao olhar para o Evangelho e ver que a minha vida não se conforma. Então eu vou para Deus. Eu me dobro por meio da oração, por meio da leitura, por meio do jejum, por meio da comunhão com os santos, por meio das práticas da igreja primitiva, eu vou sendo transformado. Eu respondo muito mais rápido a isso. O autor de Hebreus, lá em Hebreus no capítulo 10, ele vai dizer, aliás, no capítulo 3, ele vai dizer: se ouvires a voz do teu Deus, não endureça o teu coração. Então o nosso grande problema de não ser mudado é a dureza do nosso coração. É quando Deus fala conosco, é quando a gente olha para a Bíblia, é quando o irmão tenta nos exortar, nos corrigir, nos confrontar, e o nosso coração obstinadamente não se dobra. E Hebreus, é lógico, está citando lá o texto de Deuteronômio 28. Então santificação não é a tentativa de se esforçar para ser mais correto. Santificação é o resultado de um arrependimento. E toda vez que nós somos expostos à palavra de Deus, e arrependimento, nós já falamos aqui, mas vale reforçar, envolve mente, vontade e ações. É uma transformação de consciência, uma transformação de sentimentos, que resulta numa transformação de conduta. É isso que nos leva à obediência, ao que Pedro está dizendo aqui, essa obediência pela aspersão do sangue de Jesus, essa santificação nos leva a obedecer, porque o chamado da salvação é sempre nos levar à obediência de Cristo, sempre, é obedecer ao que o Senhor nos ordena, ao que o Senhor nos fala, a andar nos passos de Jesus, conforme as palavras de Paulo em Colossenses. Assim como você creu, ande nele. Então a salvação não é o resultado de apenas erguer a sua mão, confessar o nome de Jesus e dizer que aceitarei. Ela precisa resultar sim em transformação de vida, precisa resultar sim em obediência, em purificação pelo sangue de Jesus. E é isso que nos dá a segurança da nossa salvação. É quando a gente olha para o início da nossa conversão e observamos que a nossa trajetória foi uma trajetória de crescimento e obediência à sua palavra. Se nós estamos crescendo em obediência, a salvação, a regeneração, ela está sendo empregada na nossa vida pelo Espírito Santo. Diferentemente do que você observa muitas pessoas hoje, muitos falsos cristãos
que se dizem cristãos, mas têm uma vida completamente errada, uma vida completamente contrária à Escritura. E isso não muda. Passa-se ano, entra ano, sai ano, a pessoa não muda. Será que de fato a sua salvação foi aplicada na sua vida? É de se duvidar diante do Evangelho. Mas à medida que nós estamos crescendo em salvação, podemos ter a certeza de que sim, fomos salvos, porque o Espírito Santo está operando em nós, porque estamos crescendo em obediência. Inevitavelmente, quem é salvo será transformado em algum momento. Estará sendo transformado até que se complete a obra naquele grande dia. Estará sendo santificado à medida que está também se tornando arrependido. Estará crescendo em obediência. Essa é a percepção da nossa identidade como eleitos de Deus. Isso nos dá conforto em meio às provações. Isso nos dá conforto em meio às crises. Isso nos dá conforto em meio a quedas e problemas que a gente possa enfrentar na vida. Porque sabemos que Deus nos escolheu por sua graça e nele estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Se olhamos para trás e vemos crescimento, o Espírito Santo está agindo e isso nos dá conforto de que fomos salvos. Nós só precisamos ser mais rápidos em responder ao arrependimento proposto por Deus. Amém, irmãos? A segunda coisa que a gente encontra aqui está no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, então, diante dessa consciência de que ele foi escolhido, de que ele foi eleito, de que o Espírito Santo está santificando a sua vida, está transformando a sua vida e o levando à obediência, no verso 3 ele exalta a Deus por essa obra. Pedro vai dizer: grande é a sua misericórdia, bendito seja Deus por causa disso, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente quem tem a consciência da pecaminosidade que enfrenta e ao mesmo tempo da obra regeneradora que está acontecendo na sua vida, pode fazer uma expressão dessa: bendito seja Deus, porque eu já não sou mais quem eu era. Como disse aí um grande teólogo, não me lembro o nome agora, eu não sou ainda o que eu gostaria de ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. Então Pedro aqui no verso 3 exalta a Deus por isso. E meus irmãos, como nós precisamos dessa mesma consciência, como nós seríamos muito mais alegres, muito mais gratos, muito mais honrosos a Deus, se nós percebemos a grandeza da misericórdia de Deus, percebemos a grandeza da graça que nós cantamos aqui nessa manhã. Diante de tamanha dívida, diante de tamanhos pecados que venhamos cometer, nós fomos salvos não por nossas obras, mas pela grande misericórdia de Deus. E é isso que nos garante um lugar ao lado do Senhor, a graça dele. Ontem no batismo o pastor Levi abordou isso, que não depende de nós, mas exclusivamente dele. E por incrível que pareça, para muitos cristãos, nós temos que repetir isso ainda hoje, porque ainda conseguem duvidar dessa grande misericórdia, porque olham para si mesmos, olham para o seu coração, olham pela sua consciência e sucumbem à culpa. Mas lembre-se, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o termo que Pedro usa aqui é regenerou, no passado. Então nós podemos andar em novidade de vida sim, porque a nossa regeneração agora está no passado, Ele já nos transformou no mundo espiritual. Nós só precisamos, como eu disse, responder mais rápido ao arrependimento, porque não depende de nós. É por isso que Pedro fala da nova vida. Ele fala dessa regeneração do passado, porque é uma regeneração espiritual. Talvez Pedro traz a lembrança aqui, a conversa que Jesus teve com Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, jamais você verá o reino de Deus. Olha, eu e você, que fomos alcançados pela graça, nós agora temos o poder de ver o reino de Deus.
Perceba que Pedro usa o verbo sempre do passado, porque ele não se enxerga mais como um ser caído, mesmo que ele tenha negado o próprio Senhor. Não se enxerga mais como um ser caído, mas ele se enxerga como um apóstolo de Cristo. É por isso que ele vai para Jesus, e na conversa com Jesus na beira da praia, Jesus pergunta para ele, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me ágape, que é a palavra hebraica lá. E Pedro responde: não, Senhor, eu não te ágape, eu não te amo com amor puro, eu te amo com filéu, eu te amo com amor de amigo, mas ainda assim eu te amo. E a resposta de Jesus: não importa se o seu amor é falho, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando para Pedro é: você ainda é o apóstolo, você ainda é o discípulo do qual eu escolhi. E talvez é isso que você precisa ouvir nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Não importa o quão errado você já foi ou ainda é, o que importa é se há uma chama aí no seu coração de continuar andando com Cristo. Há uma chama ainda acesa no seu coração, uma esperança viva, como o apóstolo Pedro diz aqui. Enxergue-se como um filho de Deus, enxergue-se como um vocacionado de Deus. Não se enxergue mais como um caído, enxergue-se como um regenerado, que agora está sendo santificado pelo Espírito Santo. E isso só pode acontecer por meio da fé, meus irmãos. Lutero vai escrever sobre isso. Lutero diz que nós nascemos de novo por meio da fé em Cristo. É o que Jeremias vai dizer, né? Jeremias ou Isaías, não lembro, mas vos darei um coração de carne. Esse coração que consegue se enxergar em Deus, se arrepende e volta. E se é pela fé, nós podemos ter a esperança viva, que Pedro menciona aqui. Nos regenerou para uma viva esperança. Por quê? Porque é pela fé. Então não me enxergo mais como ser caído, mesmo que eu cometa os pecados que ainda frequentemente me ocorrem ocasionalmente. Eu me enxergo agora como um ser que está sendo santificado por Deus. É por isso que eu tenho esperança. É diferente de uma esperança morta. É diferente do que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios também. É um arrependimento que leva ao remorso só. Não, mas nós temos um arrependimento que pode nos dar vida. É quando nós cremos que a graça de Deus nos alcança e somos transformados pelo Espírito toda vez que nós nos arrependemos. É essa fé que está ancorada na obra de Cristo. Não depende de mim mais, é na obra, é na ressurreição. A ressurreição de nosso Senhor, ela é a garantia da nossa redenção completa. É a garantia de que nós estaremos diante dele, e tal como ele é, um dia nós seremos também. João escreve sobre isso no capítulo 3. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então tranquilize o seu coração, porque aqui nessa vida, você ainda não vai ser manifestado o que você deveria ser. Você vai chegar próximo à medida que se arrepende. Mas João, ele continua: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E isso aumenta o nosso senso de alegria. Isso acende em você uma chama de alegria, meus irmãos, de saber que um dia nós deixaremos esse corpo do pecado e estaremos livres de todas as aflições emocionais, espirituais e físicas que nos afligem hoje, de saber que a nossa esperança ela é firme, porque senão não se baseia no que nós podemos fazer, mas se baseia simplesmente na ressurreição de Cristo. Isso não aquece o seu coração, isso não alimenta um senso de gratidão, porque não importa a tribulação presente, não importa o quão falho nós somos, lembre-se que nós temos o capítulo final das nossas vidas nas nossas mãos, e lá diz que vai ficar tudo bem, como diz Billy Graham. A nossa vitória é certa, a nossa vitória é concreta, e é isso que alimenta uma esperança viva em nós e aumenta a nossa alegria diante de Deus.
E aí então nós temos no versículo 4, Pedro mencionando justamente essa herança. Ele fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, para uma herança sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que herança é essa? Que herança é essa que Pedro fala? Que herança incorruptível e reservada é essa? É a completa salvação de Deus nas nossas vidas. Naquele contexto, como eu falei para os irmãos, os cristãos a quem Pedro está se dirigindo, eles estavam sofrendo perseguição, e alguns tinham renunciado até mesmo a herança terrena, porque alguns judeus tinham se convertido. Então qual que é a herança terrena para o judeu? A terra prometida. Então esses judeus, em prol de Cristo, tinham renunciado até mesmo isso, a terra prometida dos seus antepassados. Alguns deles estavam passando pela privação de bens terrenos. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 34, vai escrever sobre isso. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Por quê? Aí o autor de Hebreus vai dizer o porquê. Por que eles sofreram? Por que eles aceitaram com alegria tudo que lhes foi tirado? Porque sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Isso está completamente ligado ao que Pedro está dizendo aqui de uma herança incorruptível. Esse pensamento da verdadeira herança dá conforto a esses irmãos, dá coragem a esses irmãos, dá perseverança para esses irmãos, dá equilíbrio para não sucumbirem à perseguição, porque essa herança é justamente em Cristo. É nele que nós temos uma herança eterna, que não pode ser removida, que não pode ser corroída, que não está sujeita à decadência, que não está sujeita à corrupção. Spurgeon vai dizer que o valor dessa herança não pode ser comparado a nada terreno. Qual é essa herança? É o resultado de um novo nascimento, a obra completa de Cristo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 17, fala o seguinte: que Cristo se doou para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o que Pedro está dizendo. Uma herança incorruptível, indestrutível, sem mancha, fresca, reservada nos céus, para mim e para você. E essa herança é o povo de Deus pronto, é a igreja na sua completude. Por isso que nada nessa terra pode ser comparado a essa herança. Nossas bênçãos eternas, nossa completa salvação, nossa completa transformação está garantida e segura nos céus. Enquanto os bens terrenos se perdem, a nossa herança em Cristo não se perde. E nós devemos viver com essa perspectiva, então, com essa consciência. É por isso que Jesus, lá em Lucas capítulo 12, verso 33, ele nos faz lembrar de como devemos ser desprendidos dessa terra para sermos generosos. Ele ensina aos seus discípulos para que convertessem as suas propriedades terrenas em verdadeiras riquezas, ao serem generosos com os mais aflitos. E assim eles estariam acumulando tesouros no céu. Irmãos, como a igreja tem muito que avançar ainda nisso. Como a igreja brasileira, inclusive, tem muito que avançar nisso. Onde você vê pastores super ricos. Mas não se engane, todos nós um dia estaremos diante de Deus. E Deus vai perguntar a esses pastores, e Deus me livre, eu e o Levi disso, né? Conserve o nosso coração rendido. Mas um dia Deus vai perguntar: onde está o dinheiro do meu povo?
Onde está o dinheiro que você levantou no meu nome? Para onde foi? É o que Jesus está falando. E aí tem um texto muito intrigante em 1 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre a obra. Ele vai falar que alguns se edificam com ouro, prata e pedras preciosas, e existem outros que edificam com palha, palha e feno. E Paulo vai falar que Deus vai passar com fogo naquela obra, para ver o que de fato foi verdadeiro, para ver o que de fato permaneceu. Então não se iluda, não seja como os discípulos que olham para a grandeza do templo e dizem: oh, quão bonito é, porque no reino muitos de nós vão ser surpreendidos. Fica aqui a reflexão para nós como igreja. Será que se nós agíssemos de forma desprendida, nós ainda não alimentaríamos ainda mais a verdadeira alegria no nosso coração? Será que se de fato nós andássemos com a cabeça lá no alto, como a Escritura nos orienta, e nos desprendêssemos mais das coisas aqui terrenas, não cultivaríamos, nutriríamos e protegeríamos a verdadeira alegria mais? Até algumas semanas atrás me lembrou do exemplo de Maria Teresa, falando de como ela foi curada da depressão ao servir, da angústia que afligia a sua alma, mas ao servir foi curada. Esse é o resultado do novo nascimento, de alguém que compreendeu que existe uma herança muito maior que não pode ser comprada. E aí, por fim, Pedro fala dessa herança que está guardada. Sois guardados pelo poder de Deus, verso 5, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a herança nada mais é do que a salvação que está preparada para se revelar. E ela está guardada pelo poder de Deus. Essa herança é guardada para nós, continuamos na fé. E a palavra aqui, guardado, ele dá o sentido militar mesmo. A mesma palavra que Paulo usa em Filipenses capítulo 4, verso 7, quando ele vai dizer: e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E isso só pode ser obtido mediante a fé. Então a resposta nossa não é esforço, a resposta nossa é fé na provisão de Deus. O autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 10, verso 38: meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas nós não somos daqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é guardada. Mesmo termo que Pedro usa aqui. E é isso que nós chamamos de perseverança dos santos. Um outro ensino-chave da teologia reformada. Deus nos guarda em sua graça por meio da fé. Perceba que o cerne aqui não é o guardar, o cerne ainda é a fé. Então nós precisamos continuar crendo e não retroceder em nossa fé, como nós acabamos de ler em Hebreus. A fé nada mais é do que o meio pelo qual nós nos apropriamos de tudo que Deus já nos deu pela graça. E Pedro vai escrever isso também em alguns versículos mais abaixo. A gente vai compartilhar aí na próxima semana. Esse é o objetivo: receber tudo que a graça de Deus nos oferece, inclusive a alegria completa que Jesus falou, inclusive a salvação que está preparada naquele grande dia para ser revelada, como Pedro menciona aqui. Vai se revelar no último dia essa obra completa. Aqui nós desfrutamos apenas uma parte da salvação, mas a obra completa de salvação nós estaremos desfrutando quando estivermos diante do Senhor. Essa é a verdadeira bênção de Abraão. Quando alguns ministros vão falar sobre a bênção de Abraão, geralmente o que você ouve? Grana.
prosperidade. Mas a grande bênção de Abraão é a salvação. Gálatas capítulo 3 fala o seguinte: por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebemos pela fé o Espírito prometido. Efésios capítulo 1, verso 3: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. A bênção de Abraão é a salvação. Podemos desfrutar de prosperidade aqui na terra? Podemos, mas isso é a escolha da salvação, é a ralé. A bênção verdadeira é a nossa eterna redenção, meus irmãos. E é isso que deve motivar a perseverar, é isso que deve alegrar o nosso coração, é isso que deve incentivar a nossa coragem diante de tantos problemas que podemos enfrentar aqui na terra. A herança eterna que temos em Cristo, essa herança é um dia estarmos diante dele completamente transformados e íntegros. Mesmo em tempos de fraqueza, podemos confiar que Deus nos guarda para a salvação final. Mesmo diante de problemas intensos que viemos enfrentar, nós podemos confiar que as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão em nós um eterno peso de glória, nas palavras de Paulo. Então, para a gente encerrar, diante do que Pedro expõe nesses primeiros 5 versos, nós podemos encontrar quase todas as doutrinas do Evangelho que guardam o nosso coração em paz e nos leva nos verdadeiros fundamentos da alegria. Nós sabemos que é pela graça que nós somos eleitos. Sabemos que é pela graça e que fomos escolhidos antes mesmo de sermos salvos pelo Senhor. Ou seja, Deus nos viu na pior situação e ainda nos escolheu para sermos salvos. Mesmo sendo os piores pecadores, mesmo que eventualmente venhamos fraquejar na carreira cristã, na vida cristã, nós ainda fomos alcançados pelo amor, pela graça e pela grande misericórdia do Senhor. Pedro lembra que nós estamos aqui de passagem apenas. Nós somos apenas forasteiros. Podemos sim desfrutar da liberdade dessa vida, dos prazeres, como Eclesiastes vai dizer, o sábio vai dizer. Mas devemos sempre nutrir em nosso coração e nos lembrar que nós não somos dessa terra. E viver minimamente desprendido daquilo que pode concorrer com o nosso amor a Deus. Pedro nos lembra que a nossa santificação não vem pelo mérito, pelo esforço, mas que é uma comunhão com o Espírito. É Ele que nos santifica, e até Ele que nos leva à obediência, à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, pelas práticas ordinárias da vida cristã. Essa obediência nos leva para uma esperança viva. Qual é essa esperança? A esperança de que aquele que começou a boa obra há de completar até a vida do Senhor. Pedro ainda nos lembra que tudo que nós nos renunciarmos aqui por amor a Cristo não se compara à herança incorruptível que está preparada para nós. E essa herança está guardada para aqueles que também guardam a fé, para aqueles que não retrocedem. Por isso que Paulo, no final da sua vida, vai dizer: encerrei a carreira, guardei a fé. E essa fé nos leva a contemplar a salvação completa naquele grande dia. Meus irmãos, nessa manhã, que essas verdades possam aquecer o seu coração como aquecem o meu. Que essas verdades possam ser nutridas e alimentadas, para que a alegria não seja roubada do seu coração, porque é dessa forma que eu também pratico, para que a alegria não seja roubada. Que essas verdades produzam gratidão, produzam entusiasmo, produzam coragem, produzam em você e em mim perseverança com o reino de Deus, assim como geraram na vida desses irmãos. Que a graça de Deus nos guarde para chegarmos diante daquele grande dia, estarmos diante dele de forma completa e íntegra. Amém? Feche seus olhos.